A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Tiago e estamos iniciando mais uma transmissão online do Ministério Adeplancei. Desta vez estamos aqui para ministrar aula da Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer ao pastor presidente, pastor Samuel Lima, que com muita sabedoria, com muita autoridade, a direção do Espírito Santo tem dirigido e liderado esse ministério. Agradeço ao pastor Edilson, superintendente da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o evangelista Vasni, que me fizeram esse convite e com grande alegria no coração pude aceitar este desafio. Estamos ministrando esta aula da minha residência e pelo momento ao qual estamos passando, infelizmente estamos precisando utilizar os recursos digitais, virtuais. É um desafio para nós, é um desafio para nosso ministério, mas também é um grande aprendizado. Oramos para que as coisas se normalizem, para que a Escola Bíblica Dominical volte a atuar com classes normal. As nossas atividades estão previstas para retornar no dia 30, onde teremos o grande culto de doutrina e será uma grande bênção. Dia 4 de abril teremos também a Escola Bíblica presencial e o culto da Santa Ceia, para a glória do Senhor Jesus. Se o Senhor não voltar daqui até lá, estaremos juntos. Nesta oportunidade, vamos ministrar a 13ª lição do primeiro trimestre. Estamos encerrando o trimestre. Trimestre esse do comentarista Ezequias Soares, a qual o tema do trimestre ou da revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Foram temas extremamente edificantes que falam a verdade da palavra do Senhor, que trabalharam temas de certa forma cruciais para a fé cristã e principalmente nós pentecostais. E para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui para trabalhar o último tema, que é voltados os olhos para a bendita esperança. Temos aqui, amados, o texto áureo. O texto áureo nos traz a seguinte verdade: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Carta escrita a Tito, capítulo 2, versículo 13. Então, todos nós cristãos estamos ou precisamos manter em nosso coração esse desejo, essa chama ardente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando com grande esperança. Essa imagem, ela reflete bem o que o comentarista da lição deseja repassar, que ao final dessa jornada, ao final desse caminho, há uma luz, há algo muito melhor, algo muito maior nos aguardando. A verdade prática também nos faz essa referência de que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, essa esperança que todo cristão mantém em seus corações, não é algo utópico, não é fantasioso, mas é uma promessa de que o nosso próprio Senhor Jesus deixou para a sua amada igreja. E voltados os olhos para a bendita esperança, nos traz também esse entendimento de que precisamos focalizar nesse momento, nesses últimos dias em que estamos vivendo grandes acontecimentos. Não podemos perder o foco da nossa fé, o nosso alvo, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele está na iminência e ele deixou em sua Bíblia Sagrada, em sua palavra, muitas referências que vão nos ajudar a se manter firmes e preparados para esse grande acontecimento.
Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 1, versículos 6 até o 11. Vamos ler juntamente comigo? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Que verdade gloriosa, que passagem maravilhosa, né, irmãos? As últimas palavras do Senhor Jesus, eu costumo dizer que são as mais importantes. Desde antes da crucificação, Jesus já estava dando ali os últimos ensinamentos, falando a respeito da sua vinda, a respeito da prudência, dos sinais da sua vinda, ali em Mateus 24. Jesus já estava dando grandes ensinamentos. E aqui, as suas últimas palavras nos dá essa referência de que precisamos nos atentar não aos acontecimentos momentâneos, mas precisamos nos concentrar de que Jesus ele veio para salvar o mundo, para cumprir a sua missão, e ele venceu a morte, subiu, ascendeu aos céus, e ele deixou essa promessa gloriosa. Promessa essa, irmãos, que fora confirmado pelos anjos. Os anjos, quando viram ali os discípulos reunidos olhando para o céu, atônitos, eles disseram que Jesus, da mesma forma como ele subiu e foi recebido em céu no céu, ele há de vir, e de vir com um propósito, de buscar a sua noiva, de cumprir a justiça de Deus. Amém, amados? Então, o objetivo da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. E o objetivo específico, os objetivos específicos é afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância. Nós cristãos precisamos estar em constante vigilância e estimular a viver com fidelidade. Amados, temos aqui a introdução que nos vai confirmar justamente essa questão da esperança. Então, antes de partir para a introdução, a gente vai destacar também o ponto central. O ponto central desta lição é: a esperança da igreja é vívida e real. Amados, então vamos à introdução. A expressão bendita esperança, que faz referência à segunda vinda de Cristo, é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então, desde quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, ali na presença dos discípulos, essa bendita esperança é pregada, é repassada aos fiéis, e na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deixa bem claro muitas evidências de que Jesus breve virá. Então, como temos essa certeza, podemos entender que a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia e com abundância de detalhes, tanto nos evangelhos como nas epístolas. E essa segunda vinda, ela inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Com relação ao arrebatamento da igreja, essa referência em Tessalonicenses 4,15, ela nos diz a seguinte verdade: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então,
um detalhe bem abundante aqui a respeito do arrebatamento da igreja. E em 2 Tessalonicenses 2,8 nos faz a referência de que então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, um detalhe bem rico aqui é referente à segunda vinda de Cristo em glória. São esses dois pontos quando se trata a respeito da vinda do Senhor Jesus. Temos também uma promessa do próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João 14, deixa bem claro que ele mesmo prometeu, né? Prometeu buscar a sua amada igreja, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha só a promessa do Senhor Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então temos uma promessa. Você que está nos acompanhando, você tem uma promessa da parte do Senhor Jesus de que Ele virá buscar a sua amada igreja. Dito isso, essa promessa, podemos também observar de que Jesus, ele corrige, né, os discípulos por algumas razões. Quando os discípulos perguntam, assim que Jesus vai ascender ali em Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus, ele corrige os discípulos. Ele diz justamente que o dia e a hora dessa bendita esperança pertence unicamente ao Pai, né? Nem os anjos do céu sabem. E fala a respeito, e a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Quando ele diz Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então a restauração, ela alcança todas as nações, inclusive aqui o Brasil, inclusive nós, né, cristãos aqui brasileiros. Então nós temos uma promessa gloriosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo de que virá nos buscar, de que essa promessa nos alcança, que essa promessa é para nós, é para hoje. Terceiro ponto, fala a respeito do tempo que passa, né? O dia se aproximando, e cada dia que passa é menos um dia a qual precisamos aguardar a vinda do Senhor, né? Então sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus deixou. Ele deixou diversos ensinamentos lá em Mateus 24, nos evangelhos, né? Ele deixou vários ensinamentos, mas os principais, como diz aqui, né, são a efusão do Espírito Santo, que é uma promessa para os últimos dias, como destaca lá em Joel 2:28, né, quando diz que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visão, dentre outras coisas. Isso aqui faz uma referência a respeito do movimento pentecostal, né, que iniciou ali o avivamento da rua Azusa e tem se espalhado pelo mundo inteiro. E o outro ponto faz referência ao Estado de Israel. O Estado de Israel, desde 1948, ostenta a sua bandeira. E isso é uma grande referência. Israel é o relógio, né? O relógio dos acontecimentos. Então, que nós possamos olhar para isso e entender que o Senhor Jesus está voltando. Em Lucas 21, que eu gosto muito de usar essa referência, Lucas 21, 29, do versículo 29 ao 31, nos diz: disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado. Vós sabeis, pois, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Então, justamente Jesus nos deixando, né, esse ensinamento de que assim como os frutos de uma árvore, eles vão florescendo, eles vão amadurecendo, a gente já sabe que se aproxima o dia ali de colher aqueles frutos, de desfrutar. Então, Jesus ele faz essa referência, ele faz essa parábola dizendo que quando começarmos a observar os sinais acontecerem, é porque está próxima a vinda do Senhor Jesus. Como eu volto a dizer, ninguém sabe o dia e a hora, só o nosso Deus Pai glorioso. Agora sim, vamos ao segundo tópico, né? A necessidade de vigilância. A vigilância, ela é algo essencial na vida do cristão. É necessária porque ninguém sabe o dia da vinda do Senhor Jesus. E nós entendemos por vigilância o ato de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. É muito importante quando tratamos esse tema de vigilância, porque muitos cristãos estão se deixando levar pelas coisas desse mundo, né? Como diz lá em Mateus 6, faz referência ao tesouro, né? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E muitas pessoas estão se concentrando nos tesouros dessa terra, que é corruptível, que o ladrão pode roubar, que a traça ou a ferrugem podem minar. Então a gente precisa entender que o nosso coração tem que estar voltado para o céu, para as coisas do céu. E se vivermos com o coração, né, voltado para o tesouro do céu, dificilmente a gente vai perder o foco, vai perder a vigilância. A gente vai estar sempre atento, vai estar sempre mantendo cuidado para estar apegado às coisas do Senhor Jesus, a fim de que possamos alcançar o alvo da nossa fé, que é a salvação em Jesus Cristo. Com relação a isso, podemos entender, amados, que a exortação à vigilância nos esclarece que Mateus 24:44, vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Então, aí já temos uma razão importante, né? Ninguém sabe o dia e a hora e precisamos vigiar, precisamos concentrar os nossos esforços para se manter firmes e vigilantes. Jesus, ele deixou vários discursos, várias parábolas que dava ênfase a esse tema da vigilância. A vigilância era uma preocupação também dos apóstolos. E ali em 2 Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro 3:8, Pedro fala até a respeito disso, quando ele diz: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Então isso é muito importante. Muitas pessoas têm a promessa do Senhor por tardia, né? Eu ouço essa promessa, eu ouço esse mesmo ensinamento desde quando eu nasci, desde quando eu me converti, eu ouço esse ensinamento. Então o apóstolo Pedro já dava esse alerta aqui. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então precisamos entender justamente isso. Vigiar, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ninguém espera, vai ser
ali no momento em que todo mundo estiver desapercebido, né? Então nós cristãos não podemos passar por esse momento de desatenção. E aqui, irmãos, a vigilância, ela é um tema muito importante, extremamente tratado na palavra de Deus. E também, infelizmente, muitos alarmes falsos surgiram ao longo dos anos, né? E que não cabe muito a gente comentar aqui, mas só dizer que é um erro acreditar nesses falsos alarmes, né? Muitas pessoas têm tentado acertar o dia da vinda do Senhor e têm se frustrado. E quem acredita, quem busca também acreditar nessas coisas, se frustra também, infelizmente. A Bíblia diz justamente que os tempos e as estações pertencem ao Senhor. Amém? Por fim, amados, estamos finalizando essa lição com o último tópico, que é vivendo com fidelidade. A fidelidade, ela é definida como a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade, elas estão dentro do mesmo campo semântico. E podemos entender que a fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos, né? Como o próprio Senhor Jesus, ele destaca lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a perseverança, ela só é, digamos assim, ativada em nossos corações quando a gente tem fé, quando a gente está cheio de fé, cheio de fidelidade. Assumimos um compromisso público, né, com o Senhor, estamos aliançados com o Senhor através do Evangelho de Cristo e precisamos manter a constância, precisamos manter, né, a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, que conta conosco nessa obra. Ele conta comigo, conta contigo. A fidelidade de Deus é o grande exemplo que temos para as nossas vidas, né? Quando observamos algumas passagens a respeito dos atributos morais de Deus, vemos que a verdade, né, é um dos atributos definidos a respeito do nosso Deus, né? Que não pode mentir, né? Que é fiel em suas promessas. Olha só em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, olha só que coisa maravilhosa, né? Quando diz assim, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ok. Olha a lógica matemática, né? Condição se. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele será fiel, amado. Glória a Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, temos essa promessa gloriosa, né? Deus, ele permanece fiel às suas promessas. Deus, ele permanece fiel para comigo e para contigo. Você pode crer que o nosso Deus está contigo. Ele permanece conosco. E a palavra de Deus nos deixa essa demonstração de fidelidade claro, né? Assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, lá em João 3,16, né, enfatiza o grande amor do nosso Deus, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, cumprindo ali todo o propósito do plano de salvação do nosso Deus. E Jesus veio, morreu, se entregou naquela cruz, ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. E essa mesma promessa se aplica a cada um de nós. Amém, amados? Se Deus, ele concedeu seu próprio Filho
né, para que pudesse salvar o mundo, então a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é algo que a gente não pode contestar, é algo que a gente precisa mesmo aguardar com fidelidade. E essa fidelidade que é encontrada em nosso Deus também precisa ser refletida, né, de forma clara, de forma objetiva na vida de cada cristão. A gente observa lá em Mateus, ou melhor, em Gálatas 5:22, que o Espírito Santo trabalha em nós de uma forma especial que inclui uma mudança espiritual. E essa mudança espiritual ela é caracterizada pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito envolve algumas essências e a gente pode observar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, olha só, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a fidelidade é uma virtude proveniente do Espírito Santo na vida do crente e a gente precisa manter isso em nossos corações. A fidelidade é tão importante que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, no versículo 21, ele ilustra em uma das suas parábolas dizendo justamente isso, que o Senhor fez uma viagem, quando retornou, encontrou ali o seu servo trabalhando, mesmo na ausência do Senhor, ele estava trabalhando, ele estava ali, continuou executando as suas funções, dando o seu melhor, né, apresentando ali o seu melhor, e quando o Senhor retornou e encontrou aquele mordomo trabalhando, aquele servo trabalhando, o Senhor ficou muito alegre, ficou muito feliz e disse, né, para ele: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Assim cada um de nós queremos ser também recebidos pelo nosso Senhor Jesus, né? Queremos ser encontrados como aquele servo fiel que continuou trabalhando, continuou aplicando o seu melhor. E tempos e estações, como destaca aqui o comentarista, faz referência às últimas palavras realmente do Senhor Jesus, quando ele diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempo vem do grego kairos, né? Ou melhor, tempo vem do grego kronos, que significa um longo período. E estações é kairos, é um período curto, uma ocasião, né? E isso tudo são prerrogativas do nosso Deus, que estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus completa dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa que alcança a cada um de nós, né? E a gente fica muito feliz quando sabemos que mesmo Deus não deixando ali uma data definida, ele deixou sinais, ele deixou muitos ensinamentos que nos ajudam a se manter firmados no propósito, que é aguardar a bendita esperança, continuar focado, continuar firmado, olhando para o céu, olhando para Jesus, né? Concentrando o nosso coração no tesouro do céu e aguardando que o nosso Senhor Jesus virá buscar a sua amada igreja. Para concluir, né? Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, durante toda a nossa trajetória de fé. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino de Deus. Isso é muito importante, né, amado? A fidelidade. O Senhor Jesus falou reiterada vezes a respeito da sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, advia assim como para o céu os viste ir. Então a volta do nosso Senhor Jesus, né,
para nos levar ao céu é a esperança da igreja. E nós precisamos alimentar essa esperança todos os dias em nossos corações, pois temos essa promessa, temos essa verdade gloriosa. Jesus, né, nos deixou essa esperança maravilhosa. E a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento Jesus pode vir, né? Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, e cabe a nós estar atentos, estar vigilantes, preparados e continuar trabalhando na obra do Senhor, continuar buscando, né, viver em oração, na leitura da palavra, buscar realmente nos preparar para aquele grande dia, que não sejamos pegos desapercebidos, amém, irmãos? Que sejamos encontrados trabalhando como aquele servo fiel, amém? Eu quero aqui agradecer, quero abençoar a sua vida, que em nome de Jesus você também estabeleça esse compromisso de participar da Escola Bíblica Dominical, dia 4 de abril, querendo Deus, né? E se as condições não forem alteradas, estaremos ali com as nossas atividades presenciais. Participe, estamos ali trabalhando cumprindo todos os protocolos, as recomendações das organizações mundiais de saúde, da Secretaria de Saúde do DF, e sabemos que grande é o desafio, né, para as igrejas, para cada um de nós cristãos. Precisamos nos cuidar, fazer a nossa parte, mas também precisamos confiar no Senhor, nosso Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.